Doutor Saldiva, isso aí é um manifesto publicado por médicos que se dizem a favor, pleiteando o direito de administrar um tal tratamento precoce para a Covid, que simplesmente não existe, como o senhor já repetiu aqui tantas vezes, essa coisa toda. O que eles estão dizendo aí? Que os médicos têm a obrigação de receitar essa coisa charlatã aí de hidroxicloroquina e ivermectina. Vou ler aqui para o senhor alguns trechos, em que há aqui uma deliberada falsificação de alguns regulamentos. Eu queria a interpretação do senhor. Está dizendo aqui, olha, na coluninha aí mais à direita, é o seguinte, ó. Segundo o artigo 32 do Código de Ética Médica, é considerada infração grave deixar de usar todos os meios disponíveis de promoção da saúde e de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças cientificamente reconhecidas ao seu alcance em favor do paciente. Acho que isso aqui, e eu vou me deter só a isso aqui, porque depois a gente vai ler o restante, é mais ou menos a mesma coisa que os bolsonaristas estão fazendo ao estuprar a Constituição a partir de situações criadas, liberalidades criadas pela própria Constituição. O que o artigo 32, eu tive cuidado de ler o Código de Ética Médica todo, é que o médico não pode deixar de usar algo que faça efeito comprovado para mitigar uma doença ou um sintoma. É o contrário do que está dizendo aqui, porque aqui eu não sei, mas eu queria saber do senhor, inventaram algum tratamento para Covid que eu não conheça? Profilático ou preventivo? O que existe um pouco de tratamento precoce não são essas drogas. E em pacientes que têm tendência de procoagulação, de coagular, de trombosar, e que têm os sinais de trombose de periferia, de ponta do dedo, e usando marcadores mostrando que o sistema de coagulação está ativado, tem estudos mostrando que a anticoagulação pode funcionar para diminuir a gravidade das complicações vasculares. O corticoide, aparentemente, nos casos que o indivíduo está evoluindo, não está saindo bem, em alguns casos ele pode ser administrado para retirar a fibrose. Existem protocolos também ainda preliminares do soro hiperimune, os anticorpos de alguém que já tivesse tido, para aumentar a defesa imune em pacientes, e isso aparentemente reduz a carga viral. Mas, em relação ao que esse kit, que esse conjunto de médicos dizem que é a hidroxicloroquina e a ivermectina e a vitamina D, já houve vários estudos controlados que mostraram que não tem eficiência nenhuma. E isso é engraçado, porque antes de eu ler esse negócio, eu já estava preocupado com isso, e eu propus, eu vou ter uma reunião ainda lá no Instituto de Estudos Avançados, para fazer um observatório das fake news por médicos, e classificá-las e saber a natureza, como é que elas evoluíram no tempo, e como que isso, estudar de uma forma essa produção de ignorância, aonde você menos esperava que ela viesse, né? Então, um fenômeno novo, e a gente tem que se posicionar. A própria Faculdade de Medicina da USP já fez um manifesto dizendo que não tem nenhuma evidência disso, já foram testados aqui essas drogas, e os trabalhos que os grandes grupos que defendem, né, tem alguns convênios médicos que fizeram trabalho, nunca conseguiram ser publicados em revista alguma. Quer dizer, ou revistas que tenham alguma análise por pares com algum médico. Então, essa observação é absolutamente desprovida de base científica. Você tem toda a razão. Ela é o oposto, porque se você admite que você não pode deixar de dar uma coisa que faça bem, você também não está autorizado, por analogia, a ser obrigado a dar uma coisa que não tem efeito nenhum. Né? Então, eu acho que pode fazer mal, né, doutor Paulo? Hepatotoxicidade, no caso da ivermectina, e problemas na frequência cardíaca, no caso da cloroquina, né? Exatamente, eles não são remédios. Veja, todo remédio pode ter efeito colateral dependendo da dose. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Mas você, quando administra preventivamente em pessoas, inclusive de idade, isso pode levar a complicações, ou seja, o primeiro preceito hipocrático é prima non nocere,
Quer dizer, primeiro, você não vai prejudicar o seu paciente, ou seja, o remédio não pode ser mais do que maior que a doença. Muito bom. Mali, quer perguntar alguma coisa sobre esse tópico específico? Eu ia só falar para ele que a gente, as pessoas leem, por exemplo, uma pessoa lê isso, o doutor Paulo acabou de falar que normalmente tem alguns estudos de remédios que podem ajudar, mas depois que você tem o vírus, o que esses médicos estão pregando é você tomar antes. Isso, não tem base nenhuma. Não tem sentido, né? Não, veja, o próprio artigo original do Didier Ranoux, de Marsella, ele é um artigo que tinha 29 pacientes envolvidos, 3 foram excluídos do estudo porque morreram, e a significância era marginal. Depois, ele já fez uma carta, ela fez uma carta reconhecendo que o poder do teste era pequeno, e que recomendando novos estudos que foram feitos do mesmo jeito. Só não tem o único estudo que não tem é mostrar que as pessoas que tomam preventivamente não contraem o vírus, porque esse estudo é impossível de ser feito. Mas na forma leve, o tratamento precoce, aquele quando o indivíduo tem febre começa a tomar, isso já foi feito e mostrou, pelo contrário, houve, não significante, mas uma tendência maior de mortalidade nos grupos que tomaram esse coquetel, mostrando que, pelo menos, bem não faz, e talvez em algumas complicações.